Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 92 com o tema Deus não desampara. E eu sou Dora Balmer e farei o estudo com vocês. E o capítulo começa assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E o capítulo diz assim: Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Bom, então vamos às considerações desse capítulo, que é Deus não desampara. Ele, num primeiro instante, a gente precisa explicar que esse capítulo ele está em Apocalipse. Na verdade, Apocalipse significa renovação, mas os textos que vêm em Apocalipse, eles são uns textos de um vocabulário mais rebuscado, ou seja, mais difícil de entender, que a gente procura tirar dentro do evangelho vivo o que é que significa. Então nós precisamos não estar presos a interpretações do tempo passado, ou seja, de muito antigamente, e trazer esses ensinamentos para a nossa vida atual, ou seja, interpretá-los segundo a nossa vivência. O importante é que a cada vez que nós estudemos esses textos, a gente traga as lições necessárias para podermos evoluir e progredirmos. Logo no início, onde ele traz o termo prostituição, a gente fica pensando assim: bom, o que é que ele está dizendo? Que caímos em prostituição, mas não nos arrependemos. Então a gente tem uma interpretação aí, a literal, ou seja, prostituição significando libertinagem, onde as mulheres e os homens se aproveitavam do corpo para o lado sexual. E temos também a interpretação onde a gente traz que essa prostituição, ela significa não a libertinagem, mas um caráter material,
sendo aquele que se entrega por dinheiro, significando a sua perda de consciência espiritual. Ou seja, nós não olhamos para as nossas falhas, para os nossos erros, onde é que estamos errando, aonde é que na nossa rotina, no dia a dia, estamos fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas, não fazendo o bem, olhando as pessoas com desconfiança, não trazendo a caridade e a misericórdia para as nossas vidas, não levando uma vida através dos ensinamentos do Cristo, de Jesus, e levando sempre os nossos pensamentos para a maldade, para o egoísmo, para a não humildade, para o orgulho, a não dar perdão, a levar para a ira, a ter raiva das pessoas quando elas nos fazem algumas coisas erradas. Então, esses símbolos que tem aqui nesse texto, ele traz a ideia de que a gente enxergue esses erros, mas que a gente possa progredir, evoluir espiritualmente, se arrependendo daquilo que a gente está fazendo errado, porque nunca é tarde e sempre há um momento de isso acontecer. Por quê? Porque Deus é amor e Deus é misericordioso, bondoso, e Ele tem paciência, Ele espera. Então, e acima de tudo, Deus é justo. Então, na verdade, o versículo, ele nos induz a refletir quão Deus é bom e quantas oportunidades Ele nos dá para que a gente pense nas nossas falhas, onde é que a gente está errando, onde é que a gente precisa melhorar. E Ele nos dá essas oportunidades através da intuição, através de avisos, através de coisas que acontecem na nossa vida. Você já pensou, muitas vezes, quando você está passando por uma aflição, você normalmente pensa assim, porque isso está acontecendo comigo? Porque Deus está fazendo com que isso esteja acontecendo comigo? Porque Ele está lhe dando a oportunidade de você refletir tudo que estava ali acontecendo na sua vida e o que é que precisa você modificar, melhorar e se entregar aos ensinamentos do Cristo. Então, Deus, Ele realmente entende seus filhos e Ele fala no texto, seus filhos transgressores, ou seja, os filhos que fazem coisas erradas, que não pensam no bem, que fazem o mal para outras pessoas, que erram, mas Ele, Deus, Ele nos dá as ferramentas para que a gente conserte esses erros. O problema é que a gente não quer escutar. Sabe, aquele filho mal criado que não quer escutar os conselhos do pai, dizendo assim, olha, esse é o caminho que você deve seguir. Mas você teima em seguir os caminhos dos S's, onde você para aqui, erra, você conserta, você se arrepende, faz outro S, você conserta, você se arrepende das atitudes que você teve com o seu próximo, com o seu filho, com os seus familiares, com o seu marido, com seus amigos ou quem quer que seja. O texto também ele fala que os fiéis, que são pregadores e que são fiéis mesmo, eles muitas vezes eles ficam presos a uma lei rígida, uma lei de carrascos, vamos dizer assim. Quando a lei do Cristo, a lei divina, ela não é essa lei carrasca, sabe? Aí não é essa lei injusta. Ela é uma lei onde Deus é amor. E quando tem aqueles momentos em que nós estamos nas sombras e escuros, onde nós não enxergamos nada à nossa frente, se a gente se virar para o amor, então o nosso caminho vai ficar claro, vai ficar iluminado. Mas para isso, nós precisamos parar, sentar, nos autoanalisar, onde estamos certos, onde estamos errados, pensar no Cristo, em como Ele é, quais os ensinamentos dele que nós precisamos levar
para a nossa vida, porque como o texto diz, Deus não desampara a gente nunca. Ele sempre está do lado da gente e Ele é paciente. Lembra que o texto diz assim, que Ele nos dá moratória, que Ele nos dá empréstimo, ou seja, Ele está sempre nos emprestando alguma coisa e Ele está sempre dando o tempo para que a gente perceba os nossos erros, porque moratória é justamente isso. No português é uma dilação de prazo, se a gente tivesse uma dívida, ou seja, nosso prazo é dilatado para a gente pagar a dívida. No plano aqui de Jesus, Ele sempre nos dá uma dilatação desse tempo para que a gente enxerga e Ele espera, né? Tem tudo no tempo de Deus. Ele espera para que a gente enxergue que o melhor caminho é o caminho do amor, da caridade, da fraternidade. Só que nós precisamos ter vontade de querer fazer isso e precisamos encontrar o nosso tempo de nos entregar a esses ensinamentos, de nos entregar a Jesus, para que o mundo seja um mundo de amor e aí o mundo ficará muito melhor, pois assim estamos passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, cada um tem seu momento. Não é que a lei divina diga assim, todos no mesmo momento vão encontrar o seu caminho. Não, cada um sabe o seu caminho, cada um sabe onde está errando, cada um sabe onde ele vai seguir os S's ou não. E aí a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscais e acharei, onde ele diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Olha só como isso é interessante. Ajuda-te, trabalha, tem inteligência e essa inteligência vem do universo. Então é assim, temos uma inteligência que é usada para um trabalho onde a gente precisa materialmente e espiritualmente estar bem material, mas também estar bem espiritualmente. Termos essa consciência que esse trabalho vai nos levar a um progresso e a uma evolução, de sermos melhor, de sermos pessoas do bem, procurando sempre a lei divina, que é do amor. E inclusive no texto ele faz uma comparação da lei humana, que é a lei civil, com a lei divina. E ele diz até assim, ora, se até a lei humana tem as complacências, ou seja, quando determinada pessoa comete algum crime que é preso, existe o quê? Existe a condição de você sair por ter já cumprido determinado período de pena. Ora, se então ele diz, se até a lei humana tem isso, como é que a lei divina não vai ser complacente? E ela é. E Deus é complacente com todos nós, né? Agora, então a lei divina, ela não é essa rigidez, porque ela é amor, ela é caridade, ela é ser do bem. Só que ela se comporta de várias maneiras e você vai se enxergando também de várias maneiras até que um dia você cai em si e diz, bom, agora é hora de eu seguir o meu caminho. Então, assim, o texto também fala da casa do Pai, né? E é essa casa do Pai que a gente precisa enxergar, de ter boa vontade, de ter boas escolhas, que tudo é no tempo de Deus e que o Evangelho, ele traz aí os ensinamentos que a gente precisa não só ter conhecimento desses ensinamentos, mas praticá-los. Porque não é só ler esses ensinamentos, estudar, aprender, mas praticar. Praticar a lei do amor para com o próximo, praticar a caridade para com o próximo, sabe? Então é a gente se avaliar. E quando a gente avaliar e perceber aonde estão os nossos erros, nos arrepender. É isso que é importante. Ah, me arrependi agora, vou fazer de novo. Não, gente, quando a gente se arrepende de coração. Assim como a gente dá o perdão, ele vem do coração. Então, é
fazer das nossas atitudes um bem maior. E é essa avaliação da nossa rotina, do dia a dia, como agimos com nossos familiares, com nossos amigos, enfim, com todos a quem a gente convive, que a gente precisa saber o que é bom. E a gente não precisa estar preso a tudo isso e olhar as oportunidades que Deus nos dá para nos renovar, para sermos melhor, para enxergarmos os avisos e as oportunidades que vêm, sabe? E não se revoltar com as coisas que acontecem na vida da gente. Não ter essa má tendência de sermos vítimas e de nos estacionarmos no nosso crescimento, na nossa forma de viver. Olhar sempre o que é melhor, ter bons pensamentos, se conectar com o alto e dizer assim: da agora em diante eu preciso avaliar o que é bom e o que é ruim para minha vida e seguir Jesus, saber que esse é o momento de seguir Jesus e ter uma vida muito melhor. Então, gente, essa foi a nossa contribuição com o divulgar.net.